O clima explodiu no Vasco. O presidente Pedrinho perdeu completamente a paciência e fez uma declaração que está dando o que falar entre os torcedores. Ele chamou alguns políticos ligados ao clube de nojentos e acusou pessoas de espalharem mentiras todos os dias, mas não para por aí. Enquanto isso, Renato Gaúcho prepara mudanças importantes no time para enfrentar o Palmeiras. E tem jogador que pode aparecer como surpresa. Fica comigo até o final do vídeo, porque o histórico de Vasco e Palmeiras pode surpreender muita gente e eu vou trazer aqui para vocês. Beleza? Então, vamos começar esse vídeo aqui, né, falando sobre o Pedrinho, tá? O que era bastidor agora virou assunto público. Tudo isso porque o Pedrinho fez um desabafo nas redes sociais, né? Que rapidamente tomou aí conta da internet vascaína. Ele começou dizendo que o ano eleitoral do Vasco, né, está ficando insuportável. Segundo ele, existe aí uma tentativa constante de criar caos dentro do clube. Em um dos trechos aí da fala dele lá na rede social vizinha, o Pedrinho disse o seguinte: políticos nojentos que inventam mentiras todos os dias, tá? A declaração foi feita sem filtro e aumentou ainda mais a tensão política dentro do Vasco. Pedrinho também alertou ao torcedor vascaíno, fez essa questão para tomar cuidado com informações que circulam nas redes sociais. Estava se referindo, obviamente, a algumas pessoas aí que não querem a venda do Vasco da Gama e estão tentando gerar um caos político aí, espalhando notícias mentirosas para veículos aí de comunicação. Segundo ele, existe essas pessoas aí que estão tentando manipular narrativas para prejudicar o clube. Então, o Pedrinho, eu não vou precisar postar aqui o que ele colocou lá, tá aqui nos vídeos shorts que eu fiz, eu coloquei tudo. Então é isso aí, veremos, né? A guerra começou dentro do Vasco da Gama e vocês sabem como é que é o ano político dentro do Vasco. Enquanto o clima fica pesado aí fora de campo, dentro dele, o Vasco tenta se recuperar para um desafio enorme. Renato Gaúcho encerrou a preparação da equipe para o confronto aí contra o Palmeiras e tudo indica que o treinador pode surpreender na escalação. Durante os últimos treinos, Renato testou ali algumas mudanças importantes na equipe, como eu já trouxe para vocês aqui, colocando 3 volantes, utilizando ali o Tietê, o Hugo Moura, que estava esquecido, e o Thiago Mendes, botando o DVD de atacante aí no time principal. Então, essas mudanças aí veremos se elas vão acontecer ou no início do jogo, ou no decorrer do jogo, ou no final do jogo. Veremos, tá? E a ideia é deixar o time mais competitivo para poder enfrentar o elenco do Palmeiras, que é um dos elencos mais fortes aí do futebol brasileiro. Vamos esperar, porque só quando sair a escalação oficial que a gente vai ter essa certeza do time aí que o Renato Gaúcho vai para campo na sua primeira partida aí como treinador do Vasco nesse retorno aí, já que ele foi treinador do Vasco da Gama em outra oportunidade. Ainda sobre os treinamentos e ainda sobre o time, um jogador chama a atenção de Renato Gaúcho, tá? Esse jogador pode aparecer como novidade a qualquer momento aí da temporada. Ele se chama Bruno Lopes, vem sendo observado aí de perto pela comissão técnica, vocês aí que gostam tanto que utilize a base. Pois bem, Bruno Lopes pode ser esse cara aí. Nos treinamentos, ele mostrou intensidade, segundo as informações, movimentação e vem agradando muito o treinador Renato Gaúcho. Internamente, existe aí uma avaliação de que ele pode ganhar mais oportunidades aí nos próximos jogos, tá? Eu espero inclusive ver o Bruno Lopes aí evoluindo para poder jogar, quem sabe até essa Sul-Americana aí, que o Vasco não está muito interessado nesse campeonato, beleza? Agora, quero falar do jogo que vem aí, porque é muito importante. O Vasco e Palmeiras é sempre um confronto pesado aí no futebol brasileiro, né? Já decidiram títulos, dentre outras coisas aí. Mesmo enfrentando um adversário forte, eu entendo que o Vasco já mostrou várias vezes, cara, que pode competir de igual para igual. Na última partida, não. Mas naquela partida que a gente foi roubado com aquele gol do Paulinho, que foi muito mal anulado, a gente estava competindo de igual para igual. E eu acho que o Renato Gaúcho pode surpreender, tá? Principalmente quando se tem aí o apoio da torcida, que o Renato já pediu esse apoio da torcida, já chamou a torcida para apoiar e ele diz que sim, vai cobrar desempenho desses jogadores, mas precisa muito do apoio
da torcida. Tá, o Vasco não tem um retrospecto muito bom, não. A Net Vasco fez um levantamento aqui muito interessante. São 138 jogos, com 31 vitórias do Vasco, 42 empates e 65 vitórias para o Palmeiras. A média de gols: o Vasco tem 167, o Palmeiras tem 222. O aproveitamento no confronto do Vasco é 33% e o aproveitamento do Palmeiras é de 57%. Tá? E aí eles detalham aqui também qual foi o primeiro jogo e qual foi o último jogo. O Vasco perdeu tanto o primeiro jogo lá em 1924 por 2-0 e perdeu o último jogo aí que eles se enfrentaram aí em 2025, tá? Por 3-0. Tá? Então, em 1924 foi 2-0 para o Palmeiras no primeiro confronto e no último que teve aí, né, em 2025, o Vasco tomou 3 na sacola, escancarando aí, por exemplo, também uma freguesia que a gente tem com esses caras que já não é de hoje. Será que Renato Gaúcho vai quebrar esse tabu negativo? E será que o Vasco vai pegar um rumo, um viés de crescimento para poder quebrar e a gente deixar de ser freguês do Palmeiras, tá? Porque do Corinthians a gente já é, infelizmente, tá? Mas é isso. Eu quero ouvir de vocês, tá? Eu quero ouvir de vocês, torcida vascaína. Você concorda com a declaração do Pedrinho? Você concorda com isso? E outra pergunta importante: Renato Gaúcho deveria mudar o time, né, contra o Palmeiras, ou manter a mesma base que o Fernando Diniz vinha mantendo? Quero saber de vocês também, tá? Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece dentro do Vasco da Gama, é muito importante você já deixar o like nesse vídeo, tá? Você vai estar ajudando muito. Se inscreve no canal. Vamos jogar Vascão Cortes, tá? Vamos jogar Vascão Cortes, que é muito importante, tá? Para você ter todas as notícias do Gigante da Colina aqui, tá? Se você quiser. Valeu, grande abraço para vocês e saudações vascaínas. Fui!